Pessoal, hoje eu vou falar aqui em Clássicos Nerd a história de Berserk, mais precisamente do anime. E assistiram o filme dos Eternos? Rolou uma trairagem lá, né? Aquilo não é nada se comparado ao que aconteceu aqui na história de Berserk. Então, não deixe de conferir aqui esse vídeo, tá muito legal. E também, além de falar essa grande trairagem que rolou lá, Berserk, eu vou falar também sobre a mitologia envolvida nessa questão do Berserk. Então, não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. A história de Berserk é muito violenta, é muito intensa, mas até mesmo para quem já está acostumado com esse tipo de narrativa, quando aconteceu a trairagem, quando aconteceu essa grande traição, olha, pegou todo mundo de surpresa, inclusive quem já estava acostumado com aquele grau de violência ali. Tamanha foi a questão que aconteceu, o evento que aconteceu. Então eu vou contar tudo isso aqui para vocês, mas antes eu peço aquela sua ajuda com o seu like e a sua inscrição para que a gente continue prosseguindo crescer aqui no canal. Desde já agradeço, muito obrigado e vamos lá. Berserk é uma criação de Kentaro Miura e foi publicado o seu mangá em 1989 e está sendo publicado até hoje. E pararam de publicar, voltaram e tal, então esse para e anda direto. Eu vou falar aqui sobre o anime. O anime foi produzido em 1997, adaptando o arco de história A Era de Ouro. Eram 25 episódios ali no formato de anime. Em 2012 foram produzidos 3 filmes, também adaptando esse arco, A Era de Ouro. E é sobre A Era de Ouro que eu vou falar aqui nesse vídeo. A história é ambientada num mundo de fantasia medieval sombrio, muito violento. E nos é apresentado ali o protagonista Guts. Ele é um guerreiro solitário, conhecido como o Espadachim Negro. Ele caça demônios. Mais precisamente, ele caça apóstolos. Apóstolos são humanos que fizeram um pacto com demônios em troca de poder. Eles sacrificaram pessoas próximas, coisas que eram relevantes para eles. E esses demônios com qual esses humanos fizeram pacto, eles são de um grupo chamado A Mão de Deus. Então, Guts, ele está ali caçando esses apóstolos, caçando esses demônios. E em determinado momento, ele, ali logo no início da história, ele para ali na questão da caçada e começa a lembrar, através de um flashback, o seu passado. Guts era um mercenário solitário que, após uma das suas missões ali, uma das suas ações como mercenário, ele cruza o caminho com um grupo de mercenários chamado o Bando do Falcão. Ele luta ali contra alguns membros e os vence, até que ele combate o líder desse grupo, um cara chamado Griffin. É um cara muito talentoso, muito carismático. Ele começa a lutar ali com o Griffin. O Griffin até julga que Guts é um bom guerreiro, mas não tem jeito. Griffin é superior e vence Guts. Só que ele resolve poupar a vida de Guts porque ele viu valor ali no Guts. E a condição para que poupasse a vida dele é que ele se integrasse ali ao Bando do Falcão. O Bando do Falcão se envolveu em vários trabalhos, várias missões, né? E o Guts foi se mostrando cada vez mais fundamental nas conquistas do Bando do Falcão, que só crescia. Crescia tanto em números como em importância. O bando já era imenso e eles foram cada vez mais se aproximando da realeza. O Guts também não só se desenvolvia como guerreiro, mas também se desenvolvia como pessoa. Ele teve uma infância muito difícil e ali ele conseguia interagir. Ele criou laços de amizade, inclusive com o Griffin e com uma moça chamada Casca. A Casca, ela era, em um primeiro momento, apaixonada pelo Griffin e tinha uma implicância ali com o Guts. Mas com o tempo, com o amadurecimento ali da relação entre eles, ela foi aos poucos deixando, né, o Griffin de lado, por não ser correspondida, e começou a se interessar cada vez mais pelo Guts. Griffin nunca escondeu o fato dele ser ambicioso. Ele queria alcançar o topo. Guts até achava
isso interessante em Griffin. Ele achava interessante essa questão dele ter objetivos grandiosos e estava disposto ali a ajudá-lo a conquistar isso. Como eu disse, o bando do Falcão foi só crescendo, não só em número de integrantes como em fama, e foi se alinhando cada vez mais à nobreza, mesmo tendo muitos adversários políticos ali, porque era um bando de plebeus e a nobreza sempre nessa de não querer se misturar com os plebeus e querer sempre colocá-los para baixo. Bom, de qualquer forma, como eu disse também, o Guts foi evoluindo como pessoa. E em determinado momento, depois de vencer grande batalha ali contra os maiores grandes opositores que existiam contra o reino ali, depois de vencer essa batalha não tiveram mais grandes opositores ali ao reino, o Guts resolve que ele tem que seguir o seu próprio caminho. Não é nenhuma bronca ali contra Griffin, contra o bando Falcão, ele ficou de boa, mas ele falou, poxa, eu também quero buscar algo para mim, algo meu, não quero seguir o sonho dos outros, eu quero seguir o meu sonho, quero fazer alguma coisa por mim mesmo. Então ele resolve sair do bando Falcão. Como eu disse, o Guts esperou que todos os grandes inimigos do reino fossem derrotados, e assim ele mencionou a Griffin e aos demais o desejo dele de sair do bando. Griffin, no entanto, cobrou dele a dívida, porque ele entrou no bando porque teve sua vida poupada. Então a única maneira dele sair do bando seria vencendo um combate. Foi o que aconteceu. Guts combateu contra Griffin, não chegou a machucá-lo, mas derrotou de maneira fácil. E assim ele se despediu de todos e saiu do bando. Griffin não engoliu isso de maneira nenhuma. Ele ficou péssimo. Primeiro porque ele viu que Guts cresceu como guerreiro, cresceu muito como guerreiro, ele não evoluiu nesse sentido. E também Guts evoluiu como pessoa, ele resolveu seguir objetivos próprios e não seguir o objetivo dos outros. Além disso, o Guts era fundamental para o bando do Falcão. Ele ficou desnorteado quando ele perdeu ali o Guts. Aquela forma metódica de Griffin pensar, ele deixou de lado, ele ficou desorientado, ele ficou meio desnorteado. A ponto de ele fazer uma tolice. Ele foi aos aposentos da princesa, seduziu a princesa, se deitou com ela e passou a noite com ela. De manhã cedo ele foi encontrado com a princesa e foi preso. E se essa situação ocorresse com um nobre, não daria tanto caô. Mas ele é um plebeu e um cara que muitos nobres não gostam, então ele já foi preso para ser torturado. O bando do Falcão foi considerado também criminoso, foi perseguido e o pessoal teve que vazar ali do reino. Casca se torna a líder do bando do Falcão, mas ela sente que não tem condições de lidar com essa situação somente com aquela galera ali do bando. Ela precisa da ajuda de Guts. E aí ela vai buscar essa ajuda. Ela vai e convence Guts a se juntar novamente ao bando Falcão. E nesse momento em que eles se encontram, eles acabam se revelando apaixonados um por outro, eles se amam e começam um relacionamento amoroso ali. Guts então se integra ali ao bando Falcão e eles formulam um plano para resgatar Griffin das masmorras. Ocorre que essa ação aí de resgate de Griffin aconteceu somente um ano depois de Griffin ter sido aprisionado. Eles conseguem fugir ali das masmorras com Griffin, mas o Griffin já não é mais o mesmo. Depois de um ano de tortura, ele está com o corpo completamente debilitado, está definhando, ele está com o corpo todo mutilado, ele não fala mais devido a um ferimento na garganta, ele mal consegue se mover, ele está aleijado. Então, mesmo assim, é claro, o bando Falcão o resgata e quando eles estão já distantes lá da cidade, né, do reino, num local, um campo aberto, o Griffin, naquela condição decrépita em que ele está, ele encontra um antigo artefato demoníaco que ele tinha em sua posse. Ele reencontra, né? Ele havia perdido. O Berrelite. E com esse artefato, ele faz uma invocação de demônios. E aí é que acontece a grande traição. Bom, de forma análoga àquilo que eu falei lá no início, a questão dos apóstolos, né? Que eles fazem um pacto com demônios, sacrificam algo próximo
para que assim eles tenham poder, o Griffin também fez isso. Só que o Griffin, ele é um cara especial, é tipo como se fosse o escolhido. Então, ele não é um mero apóstolo, ele ia renascer, ele fez esse pacto aí para renascer como um demônio. Ele então faz o sacrifício. Ele sacrifica então para os demônios todo o bando do Falcão. É um requinte de crueldade. As cenas são muito mais fortes do que aconteceram em toda a jornada até ali. E olha que tiveram cenas fortes. É mostrado em detalhes ali os demônios mutilando e matando todos os membros dali do bando. É criado como se fosse um lago de sangue de todos os corpos ali, extraído de todos os corpos que estão sendo sacrificados. E até o momento ali, até o determinado momento, somente Guts e Casca estão vivos. A Casca está aprisionada ali pelos demônios e o Guts vai para salvá-la, até que um demônio morde ali o seu braço. E ele fica preso ali e não consegue se soltar. Nesse momento surge o Griffin renascido. Ele renasce com um demônio chamado Phantom e ele começa a violentar a Casca. O Guts fica pistola. Ele pega uma espada, começa a bater com a espada, a lâmina da espada nos dentes do demônio. A espada se quebra e os dentes do demônio continuam lá. Ele pega essa lâmina quebrada, dando várias estocadas ali e consegue soltar o demônio. Só que quando ele vai para cima ali dos dois, outros demônios o seguram e com as garras ainda fazem com que ele assista aquela cena. Inclusive uma das garras do demônio é cravada no olho do Guts e o Guts também fica sem um dos olhos. Então é uma cena muito forte, é uma cena muito violenta. E a trairagem muito exacerbada. Então assim, não há, pelo menos que eu conheço, não há traição maior em animes e mangás do que essa que aconteceu ali com tanta crueldade. E o anime termina aí. É aí que termina o arco, a Era de Ouro. Termina dessa forma. O Guts, a Casca, perde a sanidade dela. Ela sobrevive, mas perde a sanidade. Ficou alienada com aquele trauma ali que ela viveu. Guts, ele então segue em rumo da vingança, querendo matar todos os demônios ali da mão de Deus, inclusive o Griffin. Mas é assim que a história continua no mangá. No anime termina exatamente nessa cena. Essa cena pesada pra caramba. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, depois de mostrar toda essa trairagem aí, vou mostrar pra vocês a referência que nós temos na mitologia. Os Berserkers eram guerreiros nórdicos que tinham uma referência, uma ligação ao culto a Odin. Eles entravam num grande frenesi, se tornavam muito ferozes antes de ir ao campo de batalha. De forma semelhante acontece com o Guts, por isso que o nome da obra é Berserk. A gente consegue ver um vislumbre, na animação a gente consegue ver um vislumbre desse modo Berserker do Guts nessa cena final, em que ele fica ensandecido e que ele, de qualquer maneira, ele quer partir para cima dali do Griffin para poder matá-lo. Mais adiante na história, o Guts ele consegue poderes místicos em que ele realmente utiliza essa fúria para ser mais poderoso para enfrentar os demônios. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Diante do que eu falei aqui, vocês conhecem uma traição maior em animes, mangás, em qualquer outro tipo de obra? Comentem aqui embaixo. Vocês conheciam Berserker? Conheciam que essa história é muito maneira, só que é muito violenta, tem que ter cuidado quem for assistir. Não é todo mundo que gosta de cenas tão pesadas como as que acontecem ali. Mas aconselho, recomendo, eu acho muito legal. Deixe aqui seus comentários. Se vocês querem que eu fale mais sobre a obra, também comentem aqui. E eu peço também que vocês deixem seu like e a sua inscrição para que a gente continue fortalecendo aqui o canal. Desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.